Você vai ver agora imagens das dunas que avançaram sobre pistas de uma rodovia estadual no litoral piauí. Olha aí. E aí, claro, ficou essa confusão, né? As dunas avançando sobre as pistas. E aí, nesse período agora, final de ano, muitos turistas foram ao litoral piauiense e, infelizmente, tiveram dificuldade de passar pelo trecho, acabaram enfrentando algum congestionamento. Em alguns trechos, a pista foi quase 100% tomada, em outros trechos, metade, pelo menos, tomada pela areia das dunas. E esse é um problema que não é desse ano, né? Não aconteceu esse ano, é recorrente e sempre traz prejuízos para a comunidade na região e para os turistas. E agora, há um trabalho sendo feito pelo Departamento de Estradas e Rodagens para a recuperação desse trecho lá no litoral. E aí, evidentemente, que a gente faz uma discussão. Como é que pode se proteger o ambiente nessa região? Estamos ao vivo com a doutora Sádia Castro, ela que é secretária do Meio Ambiente no estado do Piauí e vai conversar conosco, secretária do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, e conversa conosco a respeito deste assunto. Doutora Sádia, boa tarde, obrigado por atender aqui o nosso Jornal do Piauí. Qual é a preocupação hoje que a Secretaria do Meio Ambiente tem com esse avanço das dunas? Há algo que possa ser feito ou é algo com que tenhamos que conviver? Boa tarde. Boa tarde, Joelson. Boa tarde, telespectadores da TV Cidade Verde. Eu, inclusive, estou aqui no litoral, acabei de dar uma olhada lá nas dunas. Elas já foi feito um trabalho assim, de remoção, mas ainda há um trecho que só tem uma mão que está liberada, né? Só a vinda, né? Quem vem do Cajueiro da Praia para cá, você só consegue circular nesse sentido, né? Só esse sentido que tá livre da duna. Bom, isso é um problema recorrente, todo mundo sabe, isso acontece há muito tempo, porque essas dunas daqui, elas são do tipo móvel, né? E elas se movimentam, e é importante que elas se movimentem, né? Elas não se recomenda para esse tipo de dunas nem a contenção, nem a fixação, porque elas fazem um trabalho importante para o meio ambiente, como você falou, elas têm uma importância para a dinâmica desse ecossistema praieiro, né, para esse ecossistema costeiro, e elas também são super importantes para a recarga dos lençóis freáticos. Então, o que se recomenda para a gestão de dunas, né, assim, já muita coisa foi tentada no Brasil inteiro, mas o que tem mais dado certo, inclusive no Ceará, tem vários locais, é o que a gente chama de a corrente eólica. Ou seja, é uma espécie de barreira, digamos assim, vou falar de uma maneira mais superficial, simples, para que as pessoas entendam, é uma espécie de barreira que vai conduzir um pouco a corrente do vento, porque o vento ele sempre sopra nessa direção, porque os nossos ventos aqui são os ventos alísios, eles vêm do leste para o oeste, e eles sopram o ano inteiro, eles começam a intensificar a velocidade a partir de agosto e atingem o ápice em outubro. E é nessa época que as dunas vão se movimentando e atingindo a pista. E esse ano, como os ventos foram muito fortes, né, se formou umas dunas, pelo menos em 3 trechos, né, que eu observei ontem e hoje, pelo menos em três trechos, num deles mais fortemente, né, mais importante, a duna maior, tem locais em que a duna está medindo 6 metros de altura, isso é um impacto muito grande para a mobilidade das pessoas. Então, esse ano, como ventou muito, então ela formou uma duna muito grande, muito rápido, e o que ocasionou esse problema na época do Réveillon, porque as pessoas queriam circular de um lado para o outro, enfim. Então, esse trabalho de gestão de dunas, existe um regramento, uma legislação específica para isso, ele deve ser feito são várias ações, né? A gente se fala muito, né, dessa corrente eólica, mas também a plantação, né, de uma vegetação gramínea, né, uma vegetação nativa e também uma vegetação que resista à desidratação, porque trata-se de solo muito arenoso, mas é um trabalho que tem que ser feito durante todo o ano, porque como nós falamos, você falou também, e claro, a gente observa isso, as dunas elas estão em movimento, e é importante que elas estejam, né? É da natureza, digamos assim, da natureza da duna, desse tipo de duna está em movimento, e ela em movimento, ela continua fazendo o trabalho que a gente chama, né, o trabalho ambiental que ela faz, né, de manter o equilíbrio dinâmico das praias e digamos assim, abastecer e manter, né, a recarga dos lençóis freáticos. Mas é um trabalho que tem que ser feito constante. Então, nesse caso, pode ser que as pistas se tornem inviáveis, ou seja, elas têm que ser interrompidas, elas não possam funcionar, já que sempre está acontecendo esse tipo de problema? Não necessariamente.
tem que ser feito esse trabalho junto às dunas, mas pode ser feito também um trabalho com relação à mobilidade, né? Sim, quando observa-se que a duna atingiu toda a pista, né, dificulta a mobilidade, pode ser feita a orientação do trânsito. E para quem vai, por exemplo, a Barra Grande, né, para a praia de Barra Grande, que atrai um grande fluxo de pessoas, existe uma outra possibilidade de percurso, né? Aquela estrada que entra ali por Cocal, que você vai direto para Barra Grande, não necessariamente tem que passar aqui pelo Coqueiro, passar aqui pelo Macapá, né? Passar pelas dunas. Mas, claro, existe a comunidade, existem as pessoas que circulam. Então, eu acho que tem que ser um trabalho conjunto da prefeitura, porque a gestão de dunas digamos assim, é uma competência do município, mas, por outro lado, qualquer ação que vai ser feita nas dunas, ela precisa de uma licença, de um licenciamento. Aí sim entram os órgãos ambientais, no caso a SEMAI e também o ICMBio, porque essas dunas estão na área da APA, né? E, enfim, mas eu acho que é um trabalho conjunto, não precisa necessariamente. Essa é uma estrada importante, que faz essa ligação importante das praias e da saída do Piauí para o Ceará. Então, não é o caso de pensar em interromper a estrada, mas assim, de lidar com esse problema, digamos assim, que é um problema porque nós construímos a estrada ali, mas digamos assim, com essa situação, é possível de se lidar com ela, mas é preciso também entender que é um trabalho que tem que ser feito constante e contínuo. Doutora Sádia, queria aproveitar também a oportunidade que a senhora conversa conosco aqui no Jornal do Piauí para falar sobre o Parque Zoobotânico. O Parque Zoobotânico está passando por recuperação. Inclusive, hoje pela manhã, nós fizemos imagens da recuperação da frente ali do Parque Zoobotânico, a pintura, né, que faz parte desse painel da frontal aí do Parque Zoobotânico está sendo recuperado. As imagens do Robert Melo mostram, inclusive, esse trabalho de recuperação que já foi feito parcialmente para que essa pintura seja cada vez mais, né, fique mais evidente, né, tenha maior qualidade para quem passa ali na Avenida Presidente Kennedy. Agora, em relação à parte de dentro do parque, o que é que está previsto? Quais são as possibilidades para esse parque? Existe realmente uma possibilidade de parceria público-privada para modificar tudo que diz respeito à utilização desse espaço pela comunidade? Olha, a possibilidade de uma parceria público-privada em unidade de conservação, isso é previsto no SNUC, né, que é o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, que regra, né, o uso dessas unidades de conservação de acordo com a qualidade de cada uma, porque as unidades de conservação, elas existem umas classificações, existem aquelas que são de uso restrito, existem aquelas que são de uso sustentável, enfim. Mas, no caso do zoobotânico, o regramento prevê, né, autoriza esse tipo de ação, né, esse tipo de parceria público-privado. Bom, com relação à reforma que estamos fazendo, que a SEMAI está fazendo no zoobotânico, né, já recuperamos, muita coisa já foi recuperada lá dentro, a parte dos banheiros, que era uma reclamação uma reclamação constante, né, a parte lá do alojamento, da polícia ambiental, a parte do ambulatório, a parte que a gente chama de administração. Então, está sendo recuperada as trilhas, sinalização das trilhas, um recapeamento do asfalto e digamos assim, a reforma dos recintos dos animais. A previsão é que a gente possa reabrir o zoobotânico até março, porque eu entendo perfeitamente, nesse período de pandemia, como os parques foram liberados, seria um lugar ideal para os pais levar as crianças nesse momento que elas não estão podendo ir para a escola. Isso é uma preocupação que a gente tem. Mas também da forma como estava muito precário, estava muito inseguro para todos, né? Para quem trabalha lá e para quem vai visitar. Então, assim, a previsão é de que até março a gente consiga abrir o parque para a comunidade, para a população, né? Que as pessoas de Teresina, especialmente, né, tem uma relação afetiva, né, com o parque. As crianças e quem é adulto hoje tem uma história da infância ali no parque. Isso a gente entende, por isso que nós estamos... a obra, né, atrasou um pouco, porque era para ter iniciado em março do ano passado. E com a pandemia a gente não pôde iniciar na época que estava previsto, enfim. Aí terminou ficando todo o tempo, né, da pandemia fechado, e quando flexibilizou-se o uso de parques, foi a época que a gente aproveitou também para começar a reforma que já estava contratada. Enfim, mas em março a gente espera que o zoobotânico seja entregue para a comunidade.
Eu quero agradecer a senhora, doutora Sádia Castro, secretária municipal do Meio Ambiente e estadual do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos. Muito obrigado pela participação aqui no Jornal do Piauí, secretária. Boa tarde, qualquer coisa eu estou à disposição. Tá, muito obrigado, secretária. Portanto, anunciando que em março deste ano será feita a reabertura do Parque Zoobotânico para que a população possa fazer uso desse espaço.